estamos hoje juntos em mais uma aula falando de metodologia dos anos iniciais, a integração social. Então vamos ler comigo? O ser humano vive em uma sociedade e faz parte de um sistema que prioriza a inclusão social em vários aspectos dentro de sua relação com seus pares. Esta integração social potencializa a autoestima pessoal e eleva o bem-estar individual de quem se relaciona com os demais. Então, vamos pensar um pouco. Todos nós precisamos do outro para ter essa relação, essa convivência em vários setores, seja no lar, no trabalho, na escola, não é isso? O relacionamento do dia a dia, do nosso cotidiano. Então, nós estamos ligados um no outro pelas nossas escolhas, pelas nossas opiniões, pelos gostos que cada um tem, de acordo com as suas tendências, né? Afinidade e de uma forma geral. Então, a todo momento nós buscamos o outro, né? Devido às nossas escolhas. E essas afinidades que está dentro desse contexto, né, do cotidiano, da troca de valores em vários aspectos das nossas relações, nós buscamos essas parcerias. E assim nós vamos constituindo a sociedade à nossa volta e a sociedade como um todo, né? Fazendo parte assim das parcerias e das inclusões social em que cada indivíduo tem no seu meio. Ok? Então, isso depende de vários fatores, né? Será que eu sou aceita dentro da minha família? Dentro da sociedade em que eu compartilho com o outro, né? Reconheço as minhas dificuldades, reconheço as dificuldades, melhor dizendo, do outro. Eu tenho esse reconhecimento das minhas escolhas. Faço essa reflexão dentro da minha vivência, de enxergar o valor do outro e de enxergar também o meu próprio valor. Eu me vejo dessa forma. Então, todas essas tendências, as nossas escolhas, elas fazem parte dessa inclusão, dessa relação, dessa troca e dessa mediação dentro da sociedade, certo? Então, muitas das vezes eu concordo com a escolha do outro, mas outras vezes também não. Mas a gente sabe que nós temos que respeitar o outro, o indivíduo, né? Na nossa relação diária. Então vamos lembrar de algumas regrinhas aqui que é básico para a nossa convivência, para tornar essa convivência aí mais saudável, mais prazerosa. Então, vamos lá. Cuidar do lugar aonde eu vivo. Todos nós gostamos, né, de estar num lugar limpo, um lugar fresco, um lugar com uma ambiência salutar, que a gente sinta prazer de estar. Então nós temos que cuidar, seja o lugar, ou na minha casa, ou no meu trabalho, né, em todos os lugares que eu estiver. Então nós temos que cuidar, independente se aquele lugar for meu ou se for do outro, né? Nós temos que deixar o lugar sempre melhor quando nós chegamos, daquele momento em que nós chegamos, correto? Cuidar de si próprio, né? Não só da higiene em si, mas cuidar da saúde mental. Hoje, mais do que nunca, né? A gente sabe que a gente tem que cuidar dessa saúde mental. Como isso é salutar para a nossa vida de relação, né? Devido às questões agora que nós vivemos, né? Mediante a reclusão social, mas devido também às nossas próprias tendências, né? A gente tem uma tendência, assim, de às vezes, do preconceito, né? A tendência de discriminar o outro, né? De dizer, apontar os erros, mas vamos fazer mais no positivo, né? Em vez de apontar os erros, vamos apontar os acertos. Então vamos ver. Próximo, tomar decisões em grupo. Como nós somos individualistas, não é verdade? Porque a minha opinião é a melhor. Não, né? Então vamos compartilhar a nossa opinião, escutar o outro e ver por que a minha opinião está tão diversa do outro. Isso é importante. Então, tomar decisões em grupo.
interagir com o outro, né? Essa interação. A divisão da opinião também é uma forma de interagir, né? Mas compartilhar, né? O que eu quero, o que eu gosto, pensar no que o outro gosta, interagir também nas situações da vida, do cotidiano, divisão de tarefas, entre tantas coisas, né? Comunicar-se com as pessoas, né? Dialogar mais, conversar sobre os interesses e aquelas coisas que a gente às vezes não concorda, conversar também. Isso é importante porque é na troca, é na relação que a gente tem a nossa tendência, a gente vai priorizando a do outro, mas a gente vê também que nós também temos uma tendência, às vezes, muito das vezes, negativa. Então é importante essa troca. E não agredir o semelhante, isso é muito básico, né? Então, a agressão às vezes não é gestual, a agressão às vezes pode ser verbal. Então, dentro desses aspectos, são regras básicas para uma boa convivência. Então, vamos pensar nisso. Vamos ler o próximo comigo? A inclusão social não é um processo que envolva somente uma parte, mas abrange diversas direções envolvendo vários fatores de relacionamento do indivíduo e da sociedade. Então, viram que o relacionamento, quanto é importante para essa integração, para integrar o indivíduo nessa sociedade, não é verdade? Então, gente, continuando aqui. Quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Então, vamos decorar isso aí para botar aí, ó, na nossa geladeira. Vamos ao próximo, então, vamos ler comigo? Com a convivência na diversidade, há possibilidade de proporcionar a administração, melhor dizendo, das diferenças no aprendizado das relações interpessoais, aspecto básico para a democracia e da cidadania. Então, aprender a viver em um ambiente de diversidade é o quê? É principal, é prioridade, não é verdade? Então, esses desafios do mundo contemporâneo, hoje mais do que nunca a gente vivencia isso. E é a educação, né? Vocês que estão chegando agora, ou aqueles que de alguma forma já vivenciam isso, até mesmo na família, porque, na verdade, todos nós somos educadores, né? Às vezes não só na área educacional, mas na família, né? Então, ao longo da vida, nós nos deparamos com isso, com vários tipos. Quais são essas diferenças? De gênero, de raça, não é isso? De religião... que mais? Expressão, sexualidade, né? A gente vivencia isso. Então, esse aprendizado é que a gente vai fazer essas configurações dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, nas nossas relações, onde nós estivermos e na escola, né? Nossa troca aí agora é junto à escola, né? Então, diante dessa realidade, nós educadores pregamos esse discurso da tolerância, da convivência, né? E vamos construindo aí essa diversidade, né? É a construção social. Então, continuando, essas diversidades são o quê? São construídas o quê? Culturalmente, não é verdade? E a gente define o quê? As pessoas, as atitudes, né? Quais são nossas atitudes? Então, gente, continuando aqui. Quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Então, vamos decorar isso aí para botar aí, ó, na nossa geladeira. Vamos ao próximo, então, vamos ler comigo? Com a convivência na diversidade, há possibilidade de proporcionar a administração, melhor dizendo, das diferenças no aprendizado das relações interpessoais, aspecto básico para a democracia e da cidadania. Então, aprender a viver em um ambiente de diversidade é o quê? É principal, é prioridade, não é verdade? Então, esses desafios do mundo contemporâneo, hoje mais do que nunca a gente vivencia isso. E é a educação, né?
Vocês que estão chegando agora, ou aqueles que de alguma forma já vivenciam isso, até mesmo na família, porque na verdade todos nós somos educadores, né? Às vezes não só na área educacional, mas na família, né? Então, ao longo da vida, nós nos deparamos com isso, com vários tipos. Quais são essas diferenças? De gênero, de raça, não é isso? De religião, que mais? De expressão, sexualidade, né? A gente vivencia isso. Então, esse aprendizado é que a gente vai fazer essas configurações dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, nas nossas relações, onde nós estivermos, e na escola, né? Nossa troca aí agora é junto à escola, né? Então, diante dessa realidade, nós educadores pregamos esse discurso da tolerância, da convivência, né? E vamos construindo aí essa diversidade, né? É a construção social. Então, continuando, essas diversidades são o quê? São construídas o quê? Culturalmente, não é verdade? E a gente define o quê? As pessoas, as atitudes, né? Voltando aqui, pessoal. Então, sabendo que a diversidade é uma construção social e ela é o produto da nossa cultura. Então, como nós vamos definir isso? Entre pessoas e atitudes. É isso que vai sendo construído, né? E como estamos atuando aí nesse contexto? Então, trazendo mais uma vez para o nosso foco, que é a educação. Vamos pensar nessa construção social dentro do contexto da educação, né? Nós temos aqueles parâmetros que a gente já utiliza, né, dentro da sociedade, né, como regra básica, né? E dentro desse contexto a gente prioriza o quê? A troca, né? O que a gente trabalha com o aluno para inclusão? Respeitar o outro, né? Aquelas regrinhas básicas que a gente também faz dentro de sala de aula, naquela convivência, naquele particular. Então, são normas pré-estabelecidas, né? E o que entendemos por normal? Nós temos também que pensar nisso, né? É correto? É direito? O que é o normal para cada um? Então, quem dita ou reforça as regras, os padrões, é a nossa cultura, né? Nossa cultura, nossa vivência dentro desse povo aí, com todas as tendências que nós acabamos aí de falar, certo? Com os grupos, com as instituições que a gente vive no nosso modelo agora de atual gestão, né? Que influencia a sociedade e que levamos para a escola, levamos para a família, né? E qual é os meios que a gente vê isso, né? Quem é? A televisão, o rádio, né? A internet. Então, essa busca desse conceito do que é normal, do que pode, o que não pode, o que a gente vai levar para esse aluno, é que a gente vai construindo aí esse cidadão. E qual é o cidadão que eu quero dentro desse contexto, né? Consciente, transformador, que use da autonomia. Tudo isso a gente constrói ou de alguma forma a gente vai tentando construir no aluno, nesse indivíduo, né, que vai interagir na sociedade. Então, temos que ver isso com responsabilidade, não com frieza, não com desconfiança, né, não com aquele medo de errar. A gente sempre tenta acertar. Por mais que a gente às vezes erre, mas é sempre com a vontade de acertar, né? E trabalhando esse universo aí no contexto educacional, né? Então, eu estou aberto para construir esses valores em mim, dentro da sociedade, junto com meus alunos, junto com meus pares, enfim, né? Como será essa minha reação também diante dessa problemática, né? Então, dentre esses e outros aspectos, estaremos desenvolvendo ao longo das nossas aulas, ok? Então, até mais!